Beleza. Beleza, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Segundamente, hora da nossa aula mais legal, que é as invasões web. Ó, só para deixar claro, eu fiz 77 slides de invasão web e ainda ficou pouco, porque é muita coisa. E ainda vai ser duas aulas. Vocês vão ver quantos slides eu coloquei só para injeção e eu ainda não coloquei tudo de injeção. Coloquei só a raspinha do que são injeções em sites. Beleza, até agora a gente já aprendeu como coletar informações de um alvo, como usar essas informações para ver quais são as vulnerabilidades de um alvo. A gente aprendeu sobre ataques internos, na rede interna, com o man in the middle, e agora a gente vai aprender alguns ataques externos com as invasões web. Então, vamos lá. Invasões web. O que são? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Tudo isso aqui agora não tem senha. A tela tá boa? Tá bom. Dá pra ver daqui também. Beleza. Invasões web são um conjunto de ataques cujo vetor são as aplicações web. Pode não ser necessariamente o site, mas pode ser alguma coisa rodando junto com o site, como um banco de dados que está público, um programa de telnet, um FTP que esteja vulnerável, rastreável ou público. Os componentes web normalmente são os menos protegidos, por isso eles são mais visados durante uma invasão. Quem aqui gosta de perder o tempo deixando o seu sistema, sua página web mais segura, hein? Eu não sou um desses. E é onde mais se remunera programas de bug bounty, ou seja, se você quiser caçar bugs por aí e ser remunerado por isso, você vai aprender só o web, te garanto. Olha que no livro de bibliografia que eu coloquei foram só de invasão web. Beleza. E antes de falar de invasões web, a primeira coisa que você tem que conhecer é essa organização aqui, a OWASP. A OWASP é uma organização sem fins lucrativos que visa difundir a segurança de software. Eles são bem mais famosos por causa da segurança de aplicações web. Volta e meia, a OWASP solta um documento na internet que é o famoso OWASP Top 10. Eu já falei sobre ele, não falei? Vocês dois estavam lá, com certeza. Mas enfim, OWASP Top 10. É uma lista, vamos dizer, uma lista de procurados das fragilidades que tem em aplicações web. É um documento de conscientização de padrão para desenvolvedores de segurança de aplicações web. E todos eles juntam o que é mais consenso sobre o que é uma vulnerabilidade web. Ó, deixei até aqui o link da OWASP Top 10 e vamos abrir ele porque é pertinente. Vai. Aqui é o site da OWASP. O OWASP Top 10 está aqui. Dá para ver meu mouse aqui? Uhum. Não, e aí, Otávio? Dá para ver certinho as letras? Sim, senhor. Beleza. Então está aqui cada uma das 10 vulnerabilidades da OWASP. Aliás, para quem quiser depois, eles têm um projeto deles aqui, ó, que é o... Pera aí. Cadê? Aqui, Juice Shop, dá para ler? Isso é um servidor web que você pode montar no seu computador e ele é meio que a loja de sucos da OWASP. Você vai lá e fica brincando com as vulnerabilidades, porque ele tem todas elas. Eu até ia montar ela aqui só para a gente brincar um pouco, só que ia dar mó rolo, então vai ficar um pouco exemplo mesmo. Bem, sobre a OWASP, alguma pergunta? Por enquanto não. Beleza. Cadê o F5? Então, tá aqui. Olha, o livro que eu baseei esses slides foi baseado no OWASP de 2017, que tem essas vulnerabilidades aqui. Mas eu tentei pegar coisas da OWASP de 2021, que já tem umas outras coisas. Ó, como vocês podem ver, a vulnerabilidade de injeção caiu no terceiro lugar, que em 2017 era o que ainda mais dava dor de cabeça. A quebra de controle de acesso estava lá no... aqui é o quinto lugar, e foi lá para cima, e eu fiquei meio preocupado com isso, porque esse erro aqui é muito besta. Obrigado! Começa a xingar os sistemas que eles começam a voltar a funcionar. Pera, ele tá dando umas piscadas. Que bom, agora tá mais legítimo. Beleza, quebra de controle de acesso foi lá pro topo, a injeção foi lá para baixo. Eu fiquei meio preocupado, porque isso aqui é muito mais besta em relação às injeções. Colocou mais 3. Ele colocou mais 3 vulnerabilidades, ele juntou o XSS com a injeção, o que faz sentido, porque é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar do lado do topo. Quebra de controle de acesso ou Broken Access Control. Mano, isso aqui é engraçado pra caralho, essa vulnerabilidade, vou falar. Ela é besta, ela é engraçada. E o que é a quebra de controle de acesso? Essa vulnerabilidade é baseada na má configuração de acesso de um servidor. O que isso quer dizer? Vamos dizer que eu, Derek, esteja lá no site e tal, e eu tenho a minha barra de usuário, eu tenho barra Derek Home, certo? Na verdade, eu acho que eu coloquei esse exemplo lá do outro lado, então, beleza. Um usuário, pode ser até um invasor qualquer, um hacker, qualquer pessoa, ela consegue contornar os filtros de acesso.
Ou seja, eu posso simplesmente acessar uma área que eu não devia acessar. Eu sou o usuário tal, eu posso acessar a área do usuário fulano de outro tal. Essa vulnerabilidade, o atacante ou qualquer outro usuário tem acesso à área do servidor ou à área de outros usuários que não devia ter acesso. Elas podem ser de várias formas. Uma forma horizontal, que é um usuário acessando o conteúdo de um outro usuário, ou de um usuário acessando o de administrador, que já é um contato horizontal. Se vocês verem o livro de bibliografia, ele dá mais exemplos. Olha, só uma dica, todos os livros que eu coloquei de bibliografia falam melhor que eu sobre esse assunto. Agora, falar do exemplo horizontal. Ó, o exemplo horizontal é esse aqui. Digamos que eu tenha um site coisa.nada, um site qualquer aí, e eu estou na minha aba de usuários, eu sou o usuário número 1, eu estou na minha home. Aí eu, que gostaria muito de ver o que o Otávio tem na home dele, eu vou aqui na URL e coloco. Eu quero ver o home do Otávio. Aí o servidor me barra, porque tem que barrar, né? Eu não posso ter acesso ao que eu não tenho. Mas se eu souber que depois do home tem outra coisa, que são barras senhas, e lá esse filtro não me pega. Essa é a quebra de controle de acesso. Eu vou além da pasta de usuário, mas o que tem depois dessa pasta, o filtro já não me pega, ele já não pede certificação nem nada. Eu posso literalmente pegar coisa que é de outro usuário. E o exemplo vertical é quando eu faço isso com o administrador. Ó, um atacante tenta acessar a pasta admin e ele não tem credencial para isso, porque ele não é administrador. Mas, se for admin barra qualquer outra coisa que exista, aí já é permitido. Essa é a quebra de controle de acesso. O que você ia falar, né? Isso em PHP deve ser... Meu irmão, tudo aqui funciona com PHP. Quer dizer... Não, é o que eu tô falando. Tipo, deve ser a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Uhum. E é fácil de corrigir também. É só mandar incluir tudo. Quer dizer, uma vez eu estava na aula do Benção, ele me falou que é só mandar incluir as credenciais em tudo. Beleza, eu coloquei mais exemplo? Ele tem tipos. Tem um formulário. Olha, quando se trata de invasões web, eu devia ter colocado isso aqui, a gente costuma usar proxies para a gente ver quais são as requisições que o servidor e o usuário está fazendo em tempo real. Nesses proxies dá para ver coisa e dá até para alterar coisa. Às vezes ele vai para lá com... Olha, isso aqui é um exemplo de formulário. Eu quero acessar um painel e meu admin lá na URL está igual a falso. Olha, isso aqui pode não nem estar na URL, pode estar no corpo do site que você pega com um proxy. Se vocês quiserem pesquisar aí, tem um proxy famoso que é o Burp Switch, que qualquer programa de bug bounty, de segurança da informação, de ataque, vocês vão aprender a usar o Burp. Eu só não coloquei aqui porque eu sou trouxa, só isso. Aí vamos lá, eu vou lá na URL e coloco admin igual a true. Eu posso entrar? Pode, meu irmão. Ó, deixei todas as bibliografias certinho, ó. Tá bem lá no capítulo 8.4 do Pentest Aplicações Web do Daniel Moreno, que está na bibliografia, depois eu mando esse documento para vocês. A travessia de diretório é uma outra forma de quebra de controle de acesso. O servidor permite acessar arquivos e pastas que não devia ter. Quem lembra das minhas aulas de Google Hacking? Eu não ensinei a pegar arquivos que não deviam estar visíveis? O próprio index mesmo, né? Exatamente, o index of. Aquilo ali é uma quebra de controle de acesso. Dá para ver um monte delas. Vamos lá. E tem mais coisa? Ó, depois dessa coisa a gente vai tentar ter prática. Essa aqui é a melhor delas. Vocês sempre vão estudar sobre duas vulnerabilidades do web quando se trata de quebra de controle de acesso. Olha, isso aqui pode se encaixar em uma injeção também, só que é um uso mais específico da injeção, que é a vulnerabilidade LFI, ou Local File Inclusion. Isso aqui é para o PHP, essa coisa aqui. Uma inclusão de arquivos é a seguinte: vamos supor por um absurdo que nós temos um site. Esse site ele carrega um outro site com o include do PHP. Vocês conhecem esse comando? Vocês podem usar o include no PHP, vocês colocam o comando. Você tem o site de vocês, aí vocês querem redirecionar para outro, você pode colocar include o outro site e ele vai carregar um outro site para vocês. Tipo, às vezes você quer colocar um... Nossa, eu já usei o include para alguma coisa ali. Às vezes você quer ir lá e pegar para uma página, aí a pessoa tem a opção de escolher algumas. Aí quando a pessoa aperta esse, ele vai dar um include numa outra página, entendeu? Esse é o include do PHP. E o problema que garante a vulnerabilidade da LFI é que às vezes o include ele não checa o que está sendo incluído e você pode carregar qualquer coisa lá dentro. Qualquer coisa. Então vamos supor por um absurdo. Aí quando essa coisa for carregada pelo servidor, aí essa coisa pode controlar o servidor se for configurado certinho. Ó, vamos dizer que eu tenho um servidor que consegue, eu posso incluir um diretório, aí eu crio um arquivo PHP que tem esse comando aqui. Pera aí, é esse certo? Eu peguei a página certa? Ah, não, eu acho que eu peguei errado. Mas enfim, lá no exemplo, ele pega uma página PHP e coloca códigos para dar comandos do terminal pela URL. Aí quando ele sobe o arquivo, ele coloca um comando lá, aí o servidor aciona o comando.
Ó, esse comando aqui, ele está indo lá para tentar pegar a senha do usuário. E pode fazer mais coisa, aí vai dar criatividade. Pode fazer o servidor baixar um arquivo malicioso de verdade, pode fazer ter acesso a banco de dados é meio difícil, quer dizer, não muito, porque eu já vou mostrar próximo. E, óbvio que a internet sempre tem cola para tudo. E aqui está a cola de... eu falei que tem duas, né? Tem o LFI, que é a fala louca, inclui arquivos locais, e tem o RFI, que pode incluir arquivos remotos. Você pode fazer ele rodar um outro servidor que vai hackear eles. E eu falei, tudo na segurança da informação tem algumas colas e temos essa daqui. A R57 Shell é um arquivo cheio de backdoor para um lugar, cheio de vulnerabilidades para servidores que só gostam de distribuir arquivos. Você pega um deles, eu acho que ele tem... Olha, agora ele está mais moderno. Antigamente era só um código PHP fake, você subia lá e ele já estava tudo hackeado para você. Agora está mais moderno tudo. Enfim, esse é o R57 e tem mais. E agora vamos para a prática? Bora! Você vai hackear um servidor aí? Né? Se é quebra de controle de acesso, não é nem considerado hack, afinal eu estou tendo acesso, né, porra? É público. É como se tivesse faltado no Google, né? E é com o Google que a gente acha. Olha, durante a minha aula com o Pence, eu não consegui achar muita coisa, mas acho que eu não fui criativo também. Que tal essa? A gente procura no site... Não é por nada não, mas ainda bem que você não encontrou muita coisa. Pelo meio da internet. No site... Como é que é o Disciplinas mesmo? Não, já está aqui, né? Nossa, já até... Acho que alguém já tentou. Olha, será que dá para fazer isso? Oi? Vamos lá, no site de Disciplinas eu quero alguma coisa que tem esse formato aqui, ó. Se está vulnerável para quebra de controle de acesso, ele vai estar na URL dele, em URL. Dá para ver certinho as marcas que eu estou usando aí no celular, Otávio? Dá sim. Calma aí. Eu posso dar um pouquinho mais de zoom também. Não, eu posso aumentar os outros também. Morfeu, tem no Tidia depois que eu acho que é mais... No Tidia eu já... Nossa, eu nunca fiz nada no Tidia. Eu vou fazer. Eu odeio aquela desgraça daquele Tidia. Dá pra ver certinho? Dá. Agora dá. Olha, se uma quebra de controle de acesso, eu posso ter coisa de usuário. E como é que é? Eu tenho ID, não é URL, eu vou ter ID igual a alguma coisa, certo? Barra alguma outra coisa. Vamos ver se dá pra achar. Olha, eu achei, mas será que é exatamente uma falha? Conceito do Freud? Que porra é essa? Vamos ver. Olha, isso aqui é público, então não é necessariamente uma vulnerabilidade. Mas olha, será que eu devia ter acesso a isso? Às vezes não, às vezes eu devia também. Olha, isso aqui é um arquivo PHP. Curiosamente a gente nem tem filosofia aqui no nosso campus, né? Vamos procurar alguma outra coisa. Eu quero insights. Peraí. Eu quero insight. Qualquer site. .gov. Sim, eu vou colocar gov mesmo. gov.br e na URL eu quero que tenha admin. Eu quero procurar coisa de administrador, mas eu quero que seja barra alguma outra coisa, barra alguma outra coisa. Vamos colocar umas 3 camadas só para ter certeza que vai dar certo. Vamos lá, será que eu devia estar tendo acesso a... Alguns já estavam roxinho até. Sim, eu fiz na aula do Vence. O Vence pediu para dar uma aula para a matéria dele. Autor admin. Quem fez os posts no site, Acho que é. Enfim, isso não é vulnerabilidade. Esse é só autor. Troca de senhas, opa, isso aqui é bom. Nossa, se isso aqui funcionar... Eita. Olha, eu acho que isso aqui é... Vamos mudar a senha do admin desse site? Olha, entrar no negócio tudo bem, só que alterar as coisas aí já é crime. Tá. E vocês sabem que eu nunca incentivei crimes. Otávio, você vai ter que pausar aí. Tá, Mas, enfim, já voltamos para a nossa essa programação. é a quebra de controle de acesso. Olha, eu já vi umas quebras de controle no E-Disciplinas quando eu ficava investigando gente da IBM. Eu colocava o nome completo lá no E-Disciplinas, aí eu acabava achando abas que ela estava de curso que ela estava cursando. Eu tinha mesmo que ter pausado o vídeo. Cara, como é o comando é site, 2 pontos? Site 2 pontos, aí você procura o tipo de site. Pode .gov.br, pode ser o site completo, que é o Jupyter, TG, mas tem que ter .com.br, Site pode 2 testar. pontos. Depois não tá fazendo de dia também. Vamos ver onde aquele site XYZ russos. Ô Lucas, depois a gente faz isso, a gente não tem tempo, a gente tem muita aula ainda. Enfim, quebra de controle de acesso. Alguma pergunta sobre isso, cara? Qual é a legalidade disso?
Olha, ter acesso é uma coisa, mas já pegar o negócio, alterar a coisa, aí já é considerado crime. Aí, prevenção. Olha, eu peguei tudo isso aqui lá do próprio site da OSP. Então eu peguei do Google Tradutor, então se alguma coisa estiver traduzida errada, é por causa do Google Tradutor. Só que ele está muito bom hoje em dia, né? Beleza. E então, essa aqui é a melhor prevenção. Tudo tem que ser negado, a menos que seja uma coisa que você queira que seja pública. Saber colocar certinho no filtro do que pode ou não ser acessado por qualquer um é como um mapa dessa vulnerabilidade. Legal. Vulnerabilidade letra 2, falha de criptografia. Olha, essa daqui é bem simples, os exemplos são bem simples. Ó, quando eu fui montar essa página aqui, eu fiquei bem puto, porque eu não achei uma coisa, então eu vou ter que apelar para a boa memória de vocês. Alguém lembra lá de eu acho que era 2021, que alguma coisa lá do Ministério da Saúde foi hackeado, e não, deixa eu falar o que é a vulnerabilidade antes, depois eu falo dessa. Ó, a falha de criptografia, o nome já está ali. Antes era chamada de exposição de dados sensíveis, lá na OSP 2017. Ela consiste na ausência de criptografia ou uso de criptografia ultrapassada em determinados aspectos da sua página web. Ó, o exemplo disso é guardar dados em texto claro, guardar usuários e senhas em texto claro. Quando alguém ataca um servidor, a primeira coisa que ela vai atrás é das senhas. E se as senhas estiverem em texto claro, você facilita o trabalho dele, né, caralho? Beleza. Outro exemplo não existe, né? É permitir que suba. O que foi? Eu tava usando aquele comando lá das câmeras que você tinha passado, aí tinha uma câmera com um cavalo. O cavalo é hilário pro Alexandre. Nossa, coitado do cavalo, nem é feio. Puta que pariu. E sim, eu ensinei a acessar a câmera usando o Google, vocês mataram minhas aulas. E não é ilegal, não é ilegal. E pior que não é ilegal. Olha, um exemplo disso. Ó, presta atenção aqui. Quando você cria um cadastro em um site qualquer, você coloca lá seu usuário com a senha, certo? Aí você sobe isso para o servidor. O servidor vai guardar aquela senha em um hash. Mas essa falha de criptografia pode acontecer até mesmo no processo de criar essa senha. Tem muitos servidores que não deixam nem você subir a senha em texto claro. Elas transformam ela em um hash antes de você subir ela. Porque caso tenha alguém monitorando, a gente já teve essa aula que eu sei, a gente já teve essa aula de man-in-the-middle, caso alguém esteja monitorando, ela vai ler a senha em texto claro. Mas se o servidor codificar a senha antes, aí já vai ser mais difícil do hacker que estiver ali monitorando as redes. E aí, como... Você pode comprar um hash boa. Oi? Na hora que você for ler, eu posso guardar o hash da pessoa. Eu posso guardar o hash que está lá, mas aí eu tenho que saber se... Mas aí tem outras coisas. Então, espera aí, agora eu vou usar a lousa. Mas de qualquer jeito, alguma hora vai ter que subir assim. Sim. Cadê? Olha, um jeito de... agora deixa eu falar do site lá. Olha, uma vez, acho que foi em 2020, 2021, quando o Ministério da Saúde, alguma coisa do Ministério da Saúde foi hackeado, eles viram que a senha estava guardada em base 64. Alguém sabe o erro disso? Acho que todo mundo sabe o erro, né? Base 64 é um processo criptográfico que gera o base 64 é um processo reversível. Para gerar um hash verdadeiro, tem que ser um processo que não seja reversível. Tipo o MD5. O MD5 não mais, porque ele já está ultrapassado. Ele já foi quebrado, o MD5. Que legal. Quer dizer, isso é dor de cabeça para alguém. Pra gente é legal, velho. Dá pra me ver aqui, Otávio? Não. Eu giro aqui. E aqui? Aí sim. Beleza, uma coisa que se faz muito para proteger as senhas é subir elas em um hash, certo? Mas eles têm um jeito que deixa muito mais difícil de quebrar a senha. Quando o hacker invade o servidor, a primeira coisa que ele vai atrás é das senhas. As senhas têm que estar em hash, elas têm que estar codificadas. Mas pode melhorar elas usando uma coisa chamada... Peraí. A caneta bosta está ali atrás. Beleza. Vamos dizer que H é a função que transforma alguma coisa em hash, certo? Vamos supor, por um absurdo, que eu tenha a senha que é S, que é um conjunto de... uma senha segura. E como é senha segura, maiúscula, minúscula, não pode... caractere especial, a palavra que forma não pode ser uma palavra que faça sentido. E a política de senha que tem que ser mudada a cada 6 meses. Mas enfim, vamos dizer que nós temos nossa senha aqui, que é... eu vou chamar de P, por um motivo que vocês vão ver daqui a pouco. E seja H a função que vai transformar esse P em um hash, um jeito de deixar um hash, uma coisa que dá dor de cabeça no hacker quando ele invadir, é a seguinte: em vez de eu fazer o hash da senha, eu faço o seguinte: eu pego uma coisa chamada salt. Alguém aqui já ouviu falar do salt de uma senha? Beleza. O salt da senha pode ser uma palavra, pode ser qualquer palavra,
Muitas empresas usam o nome da própria empresa. O mais recomendável é usar um salt que sempre muda, tipo o nome do usuário. É difícil ter um usuário que tenha o nome completo mesmo. Aí seja P, a minha senha, e S, o meu salt. Eu, em vez de codificar só a senha, vou codificar a senha concatenada com o salt. Ou seja, se porventura o servidor for hackeado e o hacker pegar o hash da senha, não basta ele. Aí ele vai tentar fazer um ataque de dicionário. O ataque é dicionário, força bruta é outra coisa. Eu confundi isso no aluno do bem, você tem que desculpar com ele depois. Aí todo mundo sabe como funciona um ataque de dicionário, né? Eu pego o meu hash, pego uma lista de palavras, transformo tudo aquilo em hash e comparo para ver o que é o que, para ver se bate. E se bater, a minha senha está ali. Aí, quando o hacker for fazer o ataque de dicionário, não basta ele ter uma lista que tem a senha, ele tem que ter a lista que tem a senha e tem que saber que tem um salt e qual é o salt. Entenderam como dificulta? E aí, como se guarda a senha do salt, ó, você pode guardar aqui, você pode fazer isso aqui, ó, colocar o salt entre as duas, pode colocar a senha 2 vezes para dar o hash, só tem que configurar seu servidor para reconhecer aquilo como a senha verdadeira. Só isso. Aí tem uma forma de otimizar um ataque de força bruta, só que eu não sei se é pertinente nessa aula, que é uma técnica chamada Rainbow Table, já ouviu falar? É normal o DataSUS aparecer essa imageninha aqui. Isso é meio ruim. Isso é ruim. O que tem aí? Eu fiz no blog.bet.admin, ***, 4 vezes, deu aqui na última que coisa boa. O que tem aí? Página de detalhes DataSUS. Entra aí, vamos ver. Peraí, estamos sendo gravados. Quando acabar, a gente não faz isso, ok? Beleza. Existe uma coisa que melhora um ataque de força bruta com dicionário. Spoiler, existe ferramenta que está programada para fazer isso aqui. Tipo, você coloca a sua senha, coloca o seu salt, e ele sabe concatenar certinho para dar certo para fazer isso. É o Hashcash, é um avião para o grupo de força bruta e dicionário. Olha, não sei se é pertinente falar, mas eu vou falar. Ó, Rainbow Table é uma técnica que melhora uma força bruta, um ataque de dicionário. O que é? O Rock U conta como ataque de dicionário? Rock.txt? Isso. Sim. Aquilo ali é um dicionário, é uma lista de palavras. A força bruta é como você tenta força bruta mesmo. Não. B, C, isso é força bruta. Mas com dicionário é a lista de palavras. É melhor. Sim. Olha, a Rainbow Table é uma técnica que melhora a força bruta. É a seguinte. Ó, eu tenho uma lista de palavras. Eu tenho que pegar uma palavra, transformo em hash e comparo com o meu hash, certo? O processo a coisa que mais vai comer o processador é transformar aquela palavra em hash. O processo matemático dele é muito pesado, é muito complexo. Então, o que é a técnica Rainbow Table? É a seguinte, eu pego a minha lista e transformo ela inteirinha no hash. E deixo só a lista só com os hash. Aí o computador só precisa comparar. Entendeu? No livro da Georgia Wisman, que eu deixei de bibliografia, ela fez um processo de força bruta que durava 5 minutos, cai para 1 segundo. Nossa. Tá bom, né? E tem mais coisa sobre o Rainbow Table, só que eu acho que não é pertinente aqui. Enfim, fala de criptografia e a prevenção está aqui. Usar tokens costuma ser muito mais efetivo. Aqui está o link da falha de criptografia no próprio site da OWASP, se quiser ver depois. E criptografar tudo que for confidencial. Enfim, isso aqui é fácil, tá? Agora chegou ele. Vai se... Tudo bem? Nossa, minha avó me ligou, depois eu ligo pra ela. Injeção! Olha, eu deixei mais de 20 slides para injeção e ainda ficou pouco. E ainda faltou muita coisa. Injeção é um assunto grande pra caralho, vocês vão ver. Agora. O que ser injeção? Ou injection? Essa é a mais conhecida, ela estava lá na lista de número 1 entre os procurados da OSP. O que é injeção? A vulnerabilidade de injeção caracteriza como o seguinte: seja um site não tenha filtros para a entrada do usuário e permite que o usuário injete códigos maliciosos lá. Existe injeção de todo tipo. Existe injeção SQL, que eu vou mostrar. Existe injeção XML, que eu não consegui mostrar. Existe injeção de comando que funciona junto com a LFI, que você injeta comandos PHP ou comando shell lá na própria página e ele responde, o servidor te responde eles. XPath, tem um monte de injeção, tem um monte. E agora normalmente a gente diferencia as palavras. Eu tenho a vulnerabilidade. Qual a vulnerabilidade? SQLI, injeção SQL. O que eu uso para explorar ela são os payloads. Ou seja, os códigos maliciosos que eu uso para explorar a vulnerabilidade aqui são chamados de payloads. Entendeu? Só para deixar os nomes claros. Beleza. Próximo.
Legal. E, olha, aqui eu peguei um monte de texto do livro. Olha, vocês lembram desse vídeo aqui? Esse é o clássico, hein? Esse é o clássico. Ó, o Miguel, ele passou 1 hora falando sobre SQLi e ele falou bem pouco, garanto. Vocês vão ver aqui, eu vou falar um pouco mais que ele. Beleza, então, e aqui temos a nossa prática. Uhul! Vamos lá. Pera aí, só deixa eu fechar essa. Beleza, aqui temos um site fictício, lugar que não existe. Ó, tá todo mundo vendo? Dá pra ver a tela certinho, tá? Uhum. Ó, esse site aqui não existe, é só para brincar de SQLi, para entender o SQLi. Olha, aqui eu tenho uma aba de usuário e senha. Eu vou tentar colocar o usuário user, eu vou colocar Derek, foda-se o nome. E a senha eu vou usar senha. Eu vou logar? Não, não só. Eu não consegui, ora, bolas, eu quero entrar. Enfim, não consegui. Aí, vamos ver. Uma das primeiras coisas que você faz para ver se uma coisa vulnerável ao SQLi é o que é? Vocês lembram da aula do Miguel? Comentário? Não. Ponto vírgula, né? Não. Esqueci. É o apóstrofo. Ah, o apóstrofo. Ó, vamos colocar. Olha, aqui eu sou o Derek. Ó, vamos ver se ele vai retornar um erro. Eu vou colocar um apóstrofo aqui. Ó, vamos ver o que acontece. Ó, dá pra ver isso aqui? Um erro inesperado aconteceu. Olha, agora ele me deu um erro. Olha, ele retornou que não foi possível por causa disso aqui, limit 1. Ó, dá pra ver aqui? Dá pra ver a requisição aqui, ó? A requisição ficou select o e-mail de onde o usuário é igual ao Derek, que eu coloquei no usuário, e minha senha seja igual, olha, que deu erro, em 3 apóstrofos é erro. E limite igual a 1. Nossa! Onde apareceram esses logs? Oi? Onde apareceram esses logs? É que a gente não vai ver como usuário final, Dá pra né? ver? Não, dá pra ver, mas tipo... É que a gente como usuário não vê, mas o erro que retorna indica que o problema é esse. Mas o erro retornaria no conceito do... Na verdade, ele pode aparecer imposto no texto claro do próprio site. Ele aparece em texto claro no próprio site. Já aparece no site. Uhum. Só que, vocês vão ver que nem todo SQLi retorna um erro. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas enfim, ele retornou esse erro ali embaixo. O que isso quer dizer? Nossa, eu já sei. Tá bom, eu já sei essa porra. Olha, quando eu coloquei o apóstrofo lá, ele ficou aqui, ó. 3 apóstrofos dá erro. O usuário igual Derek, e a senha não pôs. Olha, se isso aqui está vulnerável a SQLi, então eu posso injetar comandos SQL. Então como é que eu posso dar esse cara retornar um usuário verdadeiro? Olha, ele está usando uma operação lógica, então isso aqui tem que ser verdadeiro e isso tem que ser verdadeiro também. Como eu faço isso aqui me retornar um verdadeiro? Porcentagem? Porcentagem? Como assim? Aí ele vai pegar qualquer password, não é? Apóstrofo igual a 1. Ó, vocês não estão criativos o suficiente. Ó, vamos lá, eu vou colocar um apóstrofo aqui. Ah, é 1 igual a 1. Tá escrito, né? Ó, eu coloco, ó, dá pra ver aqui certinho, ó. Ó, dá pra ver aqui certinho, dá pra ver aqui, ó. Quando eu alterar aqui é que eu vou alterar também, certo? Ah, eu tô com war. É, bota um OR, isso aí. A só OR, Or. E bota uma coisa por outra. 1 igual a 1. Não, mas tem Com que ser apóstrofo fora- atrás. Mas tem que ter um apóstrofo no início. Ó. E no final. Não, é só no início. Aqui é só E no depois de início. comentar, né? Olha, o apóstrofo eu tenho que colocar aqui. Olha o que acontece agora. Agora ele está procurando a senha onde a senha seja igual ao vazio ou o 1 seja igual a 1. Pera, isso aqui é verdadeiro, não é? É, só Não que é, faltou o mas- O, faltou o O. Pedro faltou o olha. Nossa, não sabia digitar é foda, hein? Cadê? Aqui é OR? Não, OR. Pera aí. Acho que é mais fácil digitar de novo. Vai fazer digitar tudo de novo. Apóstrofo, OR. Apóstrofo, espaço, OR, 1 igual. Traço, Beleza, traço? vai dar certo. Traço, traço? Só que, porém, esse cara aqui está me atrapalhando. Esse apóstrofo aqui, ele vai me atrapalhar aqui. O que eu faço? Comenta. Eu comento ele. Agora aqui eu coloco comentário. Olha, dependendo da linguagem de programa, do linguagem do banco de dados, o comentário vai estar diferente. Aqui é um SQL, aqui é um SQL, então o comentário é o menos menos. Nossa, peraí. Nossa, mó chato esse negócio aqui, velho. Ó, 1 igual a 1. Ponto vírgula, menos menos, né? Pronto. Na verdade, aqui só precisa desse. Olha, agora ele está procurando o e-mail onde eu uso o e-mail seja igual a Derek.
ou o usuário seja igual a vazio, e o usuário seja igual a vazio, ou 1 seja igual a 1. Olha, isso aqui sempre foi retornar verdadeiro, certo? Então, se eu logar, Tem que pôr ponto e vírgula, não? depende do caso. Nesse caso aqui não. Mas... Olha, eu consegui, eu posso roubar as senhas dele. Isso foi uma injeção SQL. Existem muitos tipos de injeção SQL, mas essa aqui é a versão mais básica. E como fazer a injeção SQL? Aliás, a maioria da injeção funciona assim. Você dá alguma coisa que ele não vai executar, você tem que dar um erro lá, aí você injeta o seu payload e depois coloca o seu comentário. Entendeu? Primeiro começa com o erro, payload e comentário, certo? Você tá rico, hein, Derek? Oi? Tá rico, hein? Tem razão. Pô, eu vou... É verdade. Beleza, agora... Então os traços. Aí o resto do código se desconsidera. Aqui, mais coisas sobre SQL. Vocês viram que ele me deu o comando do administrador? Sim. É porque normalmente o administrador está lá no topo do banco de dados. Então quando você manda ele retornar verdadeiro, ele retorna a primeira resposta. Antigamente, eu costumava colocar um usuário sem credencial nenhuma lá no topo, só para ficar vulnerável a login de SQL. Bem, então aqui olha, o Daniel ele deixou um monte de exemplo lá no livro dele. Vocês podem copiar e colar os códigos dele no servidor de banco de dados que vocês criarem. Vocês podem brincar à vontade. Mas está aqui está o básico do SQL. Ó, o usuário vazio ou 1 seja igual a 1. Ele colocou uma string do 1, mas foda-se lá, porque eu só tenho que retornar o verdadeiro. Não deve acontecer de expressão falsa, não deve... foda-se, já essa parte. Agora, existem vários tipos de injeção SQL. Tem a baseada em erro, que é essa que vocês mostraram, que eu mostrei agora. Eu mando o erro para lá e ele retorna. Olha, ele criou esse código PHP aqui, ele criou um banco de dados em que ele coloca o nome do usuário e ele retorna o endereço e o telefone dele, certo? Vou começar só isso, ó. Deixei até aqui onde eu peguei certinho no livro. Enfim. Olha, dependendo do método que está usando, pode usar o método get ou o método post. A diferença é, no método get você vai colocar lá na URL e no método post vai colocar no proxy do burp. Entendeu? Nossa, eu devia ensinar a usar o burp, só que, enfim. Alguma hora eu ensino. Ó, aqui está a página que ele criou, que é skl.php. Agora, procurar um nome, deverá ocorrer o seguinte. Ele procurou o nome lá, apertou buscar e o nome ficou ali, ó, certo? Aqui substitui pelo insigne do nome que ele buscou o nome Daniel. Agora, ao colocar o apóstrofo, isso aqui vai lá para o banco de dados, aquele mesmo erro que a gente viu, certo? Então, deve colocar o payload na aspas simples, ó, aspas simples, o payload do atacante e o comentário. Aqui tem código URL, porque isso aqui está no método get, então lá na URL você tem que colocar o sinal do menos. Aqui eu acho que é o cifrão, porque ele colocou no apóstrofo, eu acho. Então, isso aqui é o hashtag, isso aqui em URL. Funciona de comentário também, já que é pelo método get, está lá no URL, então tem que deixar codificado, senão vai dar zero. Quando você vê que está vulnerável ao SQL baseado em erro, a próxima coisa que você tem que saber é contar quantas colunas tem a tabela atual. E como se faz isso? Você pode usar o union ao select, aí você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, até parar de retornar erro. Porque aí vai ser uma declaração verdadeira, entendeu? Mas pode usar o order by, normalmente se usa também o order by. Você coloca o comando order by 1, você retorna erro? Não. Order by 2? Não. Retorna erro? Não. Não, retorna erro sim. Aí order by o número certo, agora não retorna erro. Pode usar esses dois, mas o mais recomendado é o union ao select, porque vocês vão ver. Ó, vocês vão ver. Olha, ele vai... Ó, tá todos os payloads dele. Ó, manda o apóstrofo, dá o comando SQL, aí retorna isso aqui. Tem um número diferente. Ah, então 2, então retorna isso aqui. Select 3. Aí ele vai até o 6. Aí a partir do 6 ele já não retorna erro, ele já coloca a resposta direta aqui. Endereço 5 e 6. Ó, ele colocou 5 e 6 aqui no endereço do telefone. Ó, esse 5 e esse 6 aqui. O que isso quer dizer? Alguém consegue chutar? A nossa tabela tem 6 entradas, digamos. Tem 6, só que o fato dele retornar elas aqui indica alguma coisa. O fato de que ela retornou 5 e 6 aqui indica outra coisa. O quê? Quer dizer que o campo 5 e o campo 6 estão vulneráveis à injeção. Ou seja, na hora de fazer a injeção, eu tenho que colocar nesses dois campos aqui. Por isso que eu uso o select, porque o order by ele não vai mostrar isso. Então, eu descobri que o 5 e o 6 são a parte vulnerável, onde eu tenho que colocar meus payloads certos. Então, o atacante vai fazer a seguinte operação. No lugar do 5 ou no lugar do 6, vai dar no mesmo, ele vai colocar um comando. Ele coloca o comando database,
que é o nome que é o comando que vai retornar o nome do banco de dados, que é Pentest Web. Que é o nome do livro que eu peguei isso aqui. Agora sabemos o nome do banco de dados. Agora a gente tem que descobrir quais são as tabelas que ele tem. E como eu faço isso? Olha, eu quero seleciona table name from information schema. Olha, o information schema é meio que uma coisa que tem todo o banco de dados. Todos eles costumam ter um information schema que é meio um mapa de como aquele banco de dados foi construído. Então, ó, eu quero o nome da tabela from information schema tables where a table schema seja igual ao Pentest Web, já que eu descobri o nome aqui em cima. Então, olha, aqui é uma dica, ele pode usar o grupo concat para dar uma resposta mais bonita. Você pode dar colocar uma resposta mais bonita. Ele concatena uma string com a outra, você pode deixar a tabela, chama-se. Aí. Beleza, aí eu descobri qual é o nome da tabela. Eu descobri o nome da tabela é o usuário lá. Agora, quando eu sei o nome da tabela, eu quero saber o nome das colunas dessa tabela. Quais colunas tem lá? Olha, eu já sei qual é o nome da tabela, eu sei qual é o nome do banco de dados. Então, descobrir as colunas eu quero column name from information schema columns where table schema Pentest Web, que é o nome da minha tabela, é o nome do meu banco de dados. E a tabela seja usuários, eu sei que ela existe, e o comentário no final para não dar bosta. Beleza, então, quais colunas eu tenho? Eu tenho a coluna ID, eu tenho a coluna nome. Opa, login senha, isso é bom. Olha, né, o 6 ele está retornando ali porque, olha, está sempre retornando 6 porque o 6 é outro lugar que está vulnerável para injeção. Beleza. Aí, o que fazer agora? Olha, eu já sei o nome de tudo, agora eu só quero juntar o que é importante. Seleciona login e senha from Pentest Web usuários. Agora eu tenho tudo. Eu tenho administrador, tudo. Olha, você pode usar esse comando aqui, concat login e senha para dar. Aí ele deixa mais bonito, ele vai colocar o Daniel, 2.admin. Isso aqui é só para deixar a saída mais bonita, tá? Isso aqui é a dica que ele deixou. Beleza, e esse foi o SQL baseado em erro. Nossa, Beck, então o problema está naquele apóstrofo. E se eu tirar os apóstrofos? Se eu limpar todos eles, eu fico seguro? Não. Você vai tirar os apóstrofos, mas ainda vai ser possível colocar injeção de banco de dados, mas ainda vai poder injetar os códigos lá. Normalmente usam muito a função add slash ou mais que o real escape string para tirar os apóstrofos. Mas, meus amigos, hackers são uns bichos muito ardilosos. O que eles fazem? Eles usam um comando do próprio banco de dados. Olha aqui. Olha, eu tenho que primeiro fazer ele retornar um erro. Se eu não posso usar o apóstrofo, o que eu uso? Um número que não existe. Não vai ter a tabela -1 lá, vai? Teoricamente não, né? Não. Então, vai me retornar erro isso aqui. Opa, começa com o erro, payload e o comentário no final. Entendeu? O erro pode ser... Então, funciona do mesmo jeito. Ó, funciona do mesmo jeito. Aí, o que eu faço? Ó, -1 aqui, Pentest Web. Olha, aqui ele vai tirar esse apóstrofo aqui, tá vendo? Ele vai tirar apóstrofo aspa simples e aspa dupla. Então, o que fazer? Usa o próprio comando do banco de dados. Olha, ele pegou esse comando do banco de dados aqui, char, aí ele colocou Pentest Web. Olha, isso aqui é Pentest Web, tudo em ASCII. Olha, não tem um apóstrofo aqui, certo? Então vai retornar certo. Olha, ele coloca char, ó, Pentest Web. Vai funcionar do mesmo jeito. Aí o resto, só usar o char mesmo, que funciona. Onde aqui você tinha as strings, é só colocar o char, colocar o nome tudo em ASCII que funciona. Beleza, isso foi baseado em erro. Agora o baseado em booleano. Olha, a partir daqui, se você colocar um apóstrofo, o banco de dados não retorna mais o erro. É por isso que essa modalidade, e a outra que vocês vão ver que é baseada em tempo, são chamadas de blind SQLi, injeção cega. Você pode colocar qualquer coisa lá que ele não vai te retornar erro. Depois eu vejo isso. Olha, agora ele criou essa outra estrutura aqui. Olha, ele está estruturado diferente. Ele colocou um if aqui para ver se o número de dados, o número de linhas da coluna está certo. Olha, aí ele retorna. Se você procura um nome, ele vai falar se o usuário está ou não cadastrado. Entenderam? Esse aqui é o que esse banco que faz, certo? Ó, a estrutura dele é essa aqui. Você manda uma pessoa, ela vê. Aí ela vê se a pessoa existe ou não, e se existe, ela retorna esse ou retorna esse. Ó, perceberam, né? Tem um if aqui, ou seja, vai aceitar comandos booleanos. Agora, se coloca
se você colocar o apóstrofo, ele não ia retornar o erro. Mas se eu tentar alguma coisa lógica, já que ela estava fazendo uma coisa lógica, se eu retornar um true, ó, o usuário está cadastrado. Se eu colocasse um usuário verdadeiro aqui, ele ia retornar isso aqui. Então, se eu colocar, fechar o apóstrofo e mandar um or true, ele retorna uma coisa válida. Quer dizer que, e se eu mandar uma coisa falsa, não cadastrado? Ou seja, ele está executando uma função booleana aqui, perceberam? Então, como se usa... uma coisa. Essa modalidade de blind SQLi não é possível fazer ela na mão. Quer dizer, até é possível, só que não é viável porque é mó rolo, vocês vão ver. Olha, eu não posso... Aqueles comandos todos, eles não vão funcionar direito porque a tabela... Porque o banco de dados está executando coisas booleanas, vocês viram lá, né? Antes ela executava exatamente o que eu pedia lá, mas agora está retornando só booleano. Então, como eu descubro o nome da tabela? Primeiro eu tenho que saber o tamanho dela. Então eu posso usar o comando do próprio banco de dados, que é o len database. Eu pergunto, o tamanho desse banco de dados, do nome do banco de dados é igual a 1? Não cadastrado, quer dizer que é falso. É igual a 2? Não cadastrado. É igual a 10? Esse foi cadastrado. Ou seja, esse aqui é verdadeiro, então o nome do banco de dados tem 10 letras. A gente sabe que o PTSD vai ter 10 letras. Agora, qual é a primeira letra do banco de dados? Aí você usa essa aqui, ASCII substring database 1. Ó, essa aqui eu quero saber se a primeira letra do banco de dados é igual a esse 112, que é o P no ASCII. Aí o resultado é verdadeiro, porque a gente sabe que o nome do banco de dados é Pentest Web, certo? Aí vai ter que fazer para cada letra. Eu quero... Aí para cada letra, você vai ver. A primeira letra é igual a essa, a segunda letra, que vai estar o 2, é igual a outra, e é da força bruta mesmo. Por isso não é viável fazer essa merda aqui na mão, vocês perceberam? Beleza, aí você vai uma por uma, o processo repetido para o segundo caractere, E, que é o 101. Olha, a segunda letra é o 101, que é o E, ele vai retornar verdadeiro. E o processo é repetido até você achar o nome verdadeiro do banco de dados. Ó, or ASCII substring database igual isso aqui. E o comentário no final, porque está pelo método get. É aí quando você, depois de muita dor de cabeça, achar o nome verdadeiro do banco de dados, aí como você acha o nome das tabelas que tem lá? Adivinha? Do mesmo jeito. Ó, select, group, concat, table, name, from information schema, tables, where, table schema igual. Eu já descobri o nome. Mas eu quero saber qual é o nome da tabela. É a tabela, né? Que eu quero? Então assim, o nome da tabela desse banco de dados aqui. A primeira letra da tabela desse banco de dados aqui é igual a 115 em ASCII. A segunda letra que está pedindo aqui é igual a 105 em ASCII. E aí vai na força bruta de novo. Achou o nome do banco de dados? Acha o nome das tabelas. E aí, quando achar o nome da tabela, o que eu faço? Acho o nome das colunas. E como é que eu faço isso? Vai, adivinha. De novo. De novo. É na força bruta de novo. Opa. Foi pra... Dá dor de cabeça esse método aí? Sim, isso não é viável de fazer na mão. Mas o processo é o mesmo. Ele descobre o nome de um, o nome do outro. Aí manda, eu quero selecionar essas coisas daqui desse banco de dados, quando você descobrir. Bem, não funciona exatamente igual ao outro. Mas vocês viram que não dá pra fazer essa merda aqui na unha não, né? Tem uma ferramenta que é o SQL Map, que ele faz todos esses tipos de SQL, blind SQL. Só que eu devia ter colocado no slide como usar ele, só que eu esqueci que eu fui trouxa. Enfim, sobre Boolean SQL, uma pergunta? Não? Miranda? Não. Então, beleza. Agora o próximo é bem mais chato. Olha, se vocês lembrarem do Boolean Based, o próximo ele também é baseado em booleano, só que a função que você checa vai ser uma função baseada em tempo. Ó, essa é SQLi baseada em timestamp, baseada em tempo. Ó, essa aqui é a estrutura do código de exemplo agora. Ele procura o nome, se o nome não existir, ele só vai embora. Em vez de você usar o true ou false, você vai checar se é possível injetar a coisa do banco de dados dele, aí você vai usar a função sleep do banco de dados. O que quer dizer isso, Derek? Beleza. Ó, quando eu mandar o apóstrofo true ou false, a resposta não vai ter resposta. Mas se eu falar or sleep 2 segundos, vamos ver. Se o browser demorar 2 segundos para renderizar uma resposta, quer dizer que ele executou esse comando. E se ele executou esse comando, então está vulnerável ao SQL Timestamp Based. Beleza, Derek, vamos achar o nome do banco de dados? Beleza, vamos achar o nome do banco de dados? É isso aqui. Olha, essa estrutura aqui ela vai funcionar. Se uma coisa for verdadeira, dorme 2 segundos. Ih, vai ser mais nerd ainda que o outro. Exato. Ó, o tamanho do banco de dados é igual a 10. Olha, se o tamanho do nome do banco de dados for igual a 10, dorme 10 segundos.
Essa entende, dorme 2 segundos. Essa entenderam. Agora o processo é igual ao Boolean Based, só que você vai checar com essa função aqui. Só que, pô, imagina você ter que achar só o nome do banco de dados, vai ser 26 caracteres, 26, 26. Por isso que eu ferramenta para fazer isso aqui. Então isso que eu quero juntar a informação do banco de dados. Eu só quero. E se eu quiser só saber o nome e dar um drop database? Nossa. Vai dar mais dor de cabeça para mim, mas vai dar mais dor de cabeça para outra pessoa. Enfim, aí você usa o comando. Mesmo assim, tipo. Mas ainda vai demorar. 26 elevado a 10 aí. 26 não, é 2 vezes 26 porque tem maiúsculo e minúsculo. 26. Não, a partir do momento que você descobre a primeira letra, você parte para a segunda. Aí você vai vendo a lógica para ver se. Cara, vai ser 52 elevado a. A 10. Olha, peraí, banco de dados não é case sensitivo, então. Não é só que o ASCII é case sensitivo. Ah, soma. Isso vai ser a quantidade de segundos que você vai. Tipo, vai ser uma quantidade. Você vai demorar 100 anos para conseguir. Mas não seria soma? Achar um negócio. Porque você tem 52 opções para o primeiro. A partir do momento que você descobriu o primeiro, você parte para o segundo. Você não tem que rodar 52 vezes 52. Não, pode ser que. Não, sim. O matemática está enferrujado. Nenhuma letra vai definir as outras. Então, exatamente. Você tem que testar todas as possibilidades para cada caso. Você não precisa testar tudo junto, você vai testar. Você testa letra por letra. Você testa 52 vezes a primeira, depois 52 vezes a segunda letra, 52 vezes a terceira letra, então não seria uma soma? Vai demorar. Não seria uma soma, entendeu? Se demorar Entendi. um segundo cada. Mas, por exemplo, se você fizer A, B, A, você pode fazer A, B, A também. Então, para cada início vai ter 52 próximos, que vai ter 52 próximos. Ainda é multiplicação. Odélio. Você mexe para eu Se descobrir o se início. colocar um slip 1. Eu quero descobrir o Ah, verdade, segundo, você já sabe o que é. Já sei o que é antes, então é só. Vai ter Então não função. é tão inviável. assim. Não, o script vai. Então, não é inviável. Verdade. Vai. Se colocar um slip 1, só para você achar o nome da base de dados com 10 caracteres, vão ser 40 trilhões de horas. Não, calma. É porque não é muito. Por isso faz ferramenta. A ferramenta coloca só 0 ponto alguma coisa de segundos, uma coisa que o humano não consegue contar. É porque só Por isso faz a ferramenta. Miranda, você só precisa encontrar qual é a letra certa. Quando você encontrar, você já pode partir para a próxima letra. Então, pode demorar até 40 trilhões de Não, horas. é só somar as Você 52 não está mais querendo 52 descobrir mais. todas as combinações, você está descobrindo letra a letra. Então é 52 mais 52 mais 52 mais 52. Demorou uns 5 minutos. exponencial. Mais 50. Tipo assim, eu descobri a primeira é letra. verdade. Vai demorar uns 10 minutos. Meu matemática está enferrujado. Então, tipo, é viável. Não vai demorar tanto, não. Nossa, eu não tenho tempo. Speedrun. Tananana. Mano, pior que não, essa aqui é meio complicada mesmo. Nossa, acho que vai ficar por aqui. Vai ter parte 2, se precisar vai ter parte 3, porque, olha, eu nem acabei a injeção ainda tem mais umas 7 outras da OSP. Só que as outras 7 são mais simplesinhas. Então, por enquanto, por hoje é isso. Parabéns. Valeu. Ó, pode jogar essa porra. Finaliza aqui pra gente, cara.